Oi, gente, tudo bem? Tô aqui para fazer mais um vídeo e hoje o tema é folclore e a lenda da gralha azul e da araucária. Bom, eu soube que dia 22 de agosto é o dia do folclore, por meio da escolinha do meu filho, né? Que eles fizeram uma semana especial e aí falaram da data. E aí eu falei, gente, eu tenho que gravar isso correndo, né? Porque é uma coisa que eu acho super legal falar sobre, né, o folclore. E também eu tive desejo de falar sobre a lenda da gralha azul e da araucária. Uma porque a gralha azul, ela representa o Paraná. E duas, nossa, a araucária é totalmente aqui da região sul, né? Onde eu moro no momento. E aí, e não só por isso, mas também porque em 2016 eu participei de um concurso. Ai, gente, não tô acreditando. Desculpa, perdão. Falha nossa. Ai, não, então vamos lá. Voltando à concentração agora. Agora é que eu tenho meu despertador, entendeu? Às 6 horas da tarde, todos os dias, ele toca, porque é um horário que as pessoas rezam pelo mundo. E aí eu gosto de deixar ele ligadinho pra gente pensar e rezar, né? Por que não, né? Mentalizar luz pro mundo. E eu acho que até fica um convite pra vocês aqui. Eu sei que eu tô. Que eu cortei aqui o negócio no meio, mas eu acho que é importante mesmo falar. Se quanto mais pessoas, aqui no Brasil, 6 horas da tarde, em outros países, outros horários, né? Mas quanto mais pessoas estiverem unidas, cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, mas mentalizando realmente aí luz pro nosso planeta, eu acredito que isso vai ajudar bastante, né? Se não ajudar também não atrapalha, não é mesmo? A oração nunca fez mal pra ninguém. Bom, então voltando aqui ao nosso tema, eu escolhi falar sobre a gralha azul e sobre a araucária, porque em 2016 eu participei de um concurso do Sesc, né, que tinha essa temática. E aí eu escrevi um texto, né? Não ganhei, não fui a vencedora, mas escrevi um texto e ficou engavetado. Gente, eu não usei esse texto nunca mais. Então pensa, né? Tá aí parado todo esse tempo. E agora, pessoal, eu vou começar a tirar tudo do armário. Vou sair do armário. Não, brincadeira. Mas eu sério mesmo, vou tirar tudo que tá guardado nos meus HDs, nos meus coisas. Eu vou dar uma corrigidinha, mexidinha nos textos, assim, pra ver se tá ok. E bora lá soltar aqui na internet em forma de vídeo, no meu blog, em tudo quanto é lugar, né? Chega, né, de ficar dentro do armário. Pessoal, vocês têm que conhecer o que eu escrevo, não é mesmo? Tantos anos escrevendo, desde os 9 anos de idade e não postando, não dá, né? Bom, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Quero começar a falar com vocês sobre o folclore. Vocês sabem o que é folclore? O porquê que o folclore começou a existir, essa denominação, ou por que a data 22 de agosto? Não? Vem comigo que eu vou te contar. Vamos lá. Seguinte, eu até abri meu notebook, tá aqui, assim, sabe, na minha frente. Tô no quarto Da minha filha gravando, tá? Pensa bem. É porque, né, eu tive que arranjar um lugarzinho mais tranquilo da casa e aí eu achei aqui. E aí eu deixei o note aqui no meu colo e tô segurando com a minha mão, porque, gente, eu não tenho aqueles paranauê legais, sabe? De colocar o celular assim pra segurar, não tenho. Até gostaria de ter futuramente, aí eu quero ter, né? Quero ter grana pra comprar, investir. Mas agora não tá rolando, entendeu? Não tô sem cenário, tô sem aqueles negócios que segura o celular, que eu esqueci o nome. Não tenho aquela luz bonita, que deixa nosso olhinho com aquela bolinha, né, toda brilhante, que os blogueirinhos usam. Não tenho também. Olha o que eu tô usando, gente. Olha, tô usando um abajur velho, todo remendado, entendeu? É isso aí que eu tô usando. Aí o armário aqui velho, vocês já viram, né? Que tem até a parte de comida aqui, tá tudo bem. O meu computador no colo. Ai, eu não vou ficar mostrando, né, o quarto dela, porque depois vai que ela fica brava, né? Que tinha alguma baguncinha. Então, voltando aqui ao assunto, já me perdi de novo no assunto. Vou falar do folclore agora, ok? Sem mais delongas, sem enrolação. Então, o que é o folclore? Então, aí eu deixei até aqui pra eu dar umas bisoiadas, tá? Então, tem horas que eu não vou olhar pra vocês, que eu vou dar uma bisoiada no computador, né? Porque a mente aqui é fraca e esquece mesmo das coisas. Se com 34 anos eu já esqueço, imagina quando eu ficar velhinha. Caraca, eu não vou saber nem meu nome. Então, vamos lá. O que é o folclore? Elas são manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. A identidade social de um povo. Isso mesmo. Então, são manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo.
tá? Então o folclore ele pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e ele vai reproduzir os costumes e as tradições de um povo passados de geração para geração. Então são aquelas histórias. Então aí no caso quais são essas manifestações, né, que a gente está falando? São mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos, etc. Todos esses tipos de coisa assim cultural que são passados de geração em geração, coisas que a nossa avó falava e que a avó da nossa avó falava, coisas assim, entendeu? Isso faz parte da cultura e do folclore. E aí, tanto que o folclore, ele foi considerado pela Unesco, ele é considerado pela Unesco como patrimônio cultural imaterial, isso mesmo, tá? Então ele tem que ser preservado, e porque ele tem que ser preservado, eu estou aqui para ajudar a fazer isso, a preservar o folclore. Bom, pessoal, qual que é a origem do termo? Agora vocês vão saber o porquê é dia 22 de agosto. 22 de agosto é porque assim, primeiro eu vou falar da origem do termo. A origem do termo, ela é inglesa e ela vem do termo folklore. Folklore. Esse termo bom, como se escreve, só pra, né, soletrar aqui, folk é tipo F-O-L-K, lore, L-O-R-E. Aí, folk significa povo e lore significa conhecimento, saber. Então, conhecimento, saber do povo. Aí, quem que inventou esse termo, né? Esse termo foi originário criado, né, por um escritor chamado William John Thoms. William John Thoms. E aí, então, ele criou esse termo em 1856. Galera, faz tempo pra dedéu. Meu cara era um visionário, hein? Só isso que eu tenho a dizer. Mais nada. Obrigada. Então, dia 22 de agosto de 1846, uma carta do Thoms foi enviada à revista The Atenuan. E aí ela foi publicada com esse termo e tal. E a galera não começou a usar. Foi em Londres, tá, pessoal? Mas assim, a junção das duas palavras, tal, significa saber tradicional de um povo, tal, e ela não foi adotada logo de imediato. Você vê, as pessoas muitas vezes são visionárias. Elas enxergam a coisa, mas a sociedade em si não enxerga aquilo e só vai aceitar e acatar e começar a usar depois de muito tempo. Foi o que aconteceu aí, né, que no caso ela só se popularizou quando surgiu a Sociedade do Folclore em Londres no final do século XIX, né? Mas é isso. Muito obrigada a William John Thoms pela sua contribuição cultural e por dar um nome a essas manifestações culturais que a gente tem, que é muito legal. Adoro esse nome, folclore. Ai, gente. Então, aí agora, né, deixando de falar do folclore, antes eu vou falar umas curiosidades sobre a gralha azul, tá? Aqui do Paraná, que é assim. A gralha azul, ela tem uns 40 centímetros de corpinho e ela tem o corpinho azul e a cabeça preta, quer dizer, 40 centímetros ela inteirinha, né? Oh, gente, que coisa fofa. Aí, assim, a ave, ela vai desde o estado do Rio de Janeiro, na região sudeste, até o Rio Grande do Sul. Então, ela permeia toda essa região. Em 1984, ela foi consagrada como ave símbolo do estado do Paraná. Tem até uma lei, ó, Lei Estadual 7957. Ó, que legal. Então, pela lei, ela é a ave símbolo do estado do Paraná, onde eu resido agora. Paraná, te amo. Londrina, amo. E claro, São Paulo também amo, mora no meu coração, né? Morei lá já e nasci lá, vivi lá e também, então, tamo junto. Aí a gralha azul, ela teve tanto impacto que eles até criaram um prêmio chamado Troféu Gralha Azul para os artistas de teatro. Olha que top, gente. E é mó bonitinho o troféu. Se vocês procurarem, essas informações eu tô tirando do site todamateria.com.br/lenda gralha azul, tá? Se vocês quiserem, vai lá no site, pesquisa no Google que vocês vão encontrar. E além disso, também tem mais uma curiosidade aqui. A ave, ela foi escolhida como mascote do Paraná Clube, então ela aparece no emblema do time. Não é legal? Muito show, né, gente? Bem bonitinho o embleminha do time. É isso, então, tá? As curiosidades sobre a gralha azul. E aí, eu vou falar assim. Eu achei... Na época que eu escrevi o meu texto, eu achei uma versão da lenda muito
muito difícil de ser encontrada, na verdade. Eu não sei se foi o Sesc que pôs na proposta ou se eu encontrei em algum lugar. Não sei falar pra vocês. Eu sei que é uma versão assim que você quase não acha. É bem complicado achar. E eu me encantei com essa versão. Eu falei, cara, isso é diferente. Vou fazer dessa, né? Não vou fazer da outra tradicional que todo mundo faz. E aí eu criei uma história em cima da lenda, tá? Inclusive eu até inventei o nome pros índios, tá? Porque esses nomes fui eu que inventei, não tem na internet esses nomes aí. Eu digo assim, são nomes indígenas, mas eu não tinha nessa lenda. Eu dei uma mexidinha na lenda e aí eu né, dei uma reformuladinha, tá bom? Então assim, não ficou pra ser minha autoria, né? Eu peguei e dei uma reformulada, tá? Mas a história em si foi criação minha, ok? O conto é criação minha. Mas antes de contar o meu conto, eu vou contar pra vocês duas versões que são as mais difundidas da Gralha Azul, ok? A primeira, ela conta... Eu vou sempre dar umas bisonhadas aqui, gente, no computador, porque... foi o que eu falei, eu não quero esquecer nenhum detalhe, então eu vou meio que dando uma bisonhada e falando pra vocês, tá bom? Que eu realmente a minha cabecinha ela é meio complicada pra lembrar as coisas. Mas vamos lá. Então, a gralha, a lenda mais difundida da Gralha Azul, que ela é oficialmente a guardiã das araucárias, tá? Então dizem que há bastante tempo a Gralha Azul era parda, implorava humildemente para o Criador. Ela falava assim, Senhor, eu sei que eu não sirvo para nada, que eu não sou nada. Eu não faço nada além de barulho e de estragar as plantações. Eu gostaria de mudar, de ser útil. Eu não sei como, mas se tivesse alguma forma, bem que eu gostaria. E ouvindo o lamento daquele pássaro, o Criador ficou com uma dosinha dela, com peninha dela e entregou um pinhão. Pinhão ali pra ela, ela pegou com o biquinho, prendeu a sementinha, né, o pinhãozinho no bico e começou a martelá-lo contra um galho com muita força, porque ela queria ver o que tinha ali dentro, né? Besta nem nada, né? Deus deu isso aí pra ela, ela vai deixar lá e pronto. Não. E, né? Bicou. Aí ela conseguiu abrir a parte mais fina, ela comeu um pedacinho e deixou a parte mais gordinha do pinhão e falou assim, vou comer mais tarde, né, vou guardar pra mais tarde. Aí ela pegou, né, dia de maldade, vou comer mais tarde, esse pinhão gostoso. Aí ela pegou e enfiou na terra, né, o pinhãozinho, pra esconder, pra ninguém pegar. Aí ela comia mais tarde. Só que a Gralha Azul era tipo eu, não lembrava das coisas. E como ela não lembrava das coisas, é claro que ela não lembrou aonde ela guardou o bendito pinhão, né, pessoal? Aí, passou um tempo, e aí ela foi procurando até que ela viu que começou a brotar uma árvore. E ela falou, gente, será que aquilo lá eu brotei? Será que fui eu? E ela foi acompanhando, e aquilo foi crescendo. Cresceu uma araucária linda, grande, deu pinhões. Quando deram os pinhões, ela falou, era isso! E aí ela comia os pinhõezinhos, e aí ela escondia, né, nos outros lugares pra guardar pra mais tarde, né? Gulosa e esquecida. E ela viu que cresciam outras árvores. Ela falou, nossa, que legal, eu tô plantando essas árvores. E aí Deus chamou ela e falou assim, olha, vou te dar um presente. Já que você fez bom uso da semente que eu te dei e tá disseminando várias árvores e a natureza por aí, você vai virar azul. Então a gralha parda se tornou azul. Isso mesmo. Então ela virou a gralha azul. Legal, né, essa história? Então, aí assim, depois dessa história, eu vi que tem uma outra, sabe? Também que é bem difundida, né? Acho que essa é a mais difundida de todas e essa outra que eu vou falar vem em segundo lugar. Aí, deixa eu por aqui só pra eu dar uma bisonhada, tá bom? Então, a segunda versão aí da lenda, ela conta que tinha uma gralha azul que estava dormindo e ela foi acordada por um barulho de um machado, né, de um lenhador, e ele estava tentando derrubar o pinheirinho que ela tava. E aí ela ficou bem assustada, tal. Ela voou bem alto para a direção do céu. E lá ela ouviu uma voz de Deus que pedia para que ela voltasse até aquela árvore e ajudasse a proteger a floresta, plantando cada vez mais pinheiros. Aí a gralha azul, ela atendeu prontamente o pedido de Deus. E aí, como forma de agradecimento por ela pegar os pinhõezinhos e plantar e ir disseminando as árvores pela floresta, né? Aí ela foi contemplada, então, de presente com penas azuis como o céu.
tá? Tem umas outras releituras que eu vi aí que são bem parecidas com essa, só que que tava chovendo e aí viram que a gralha azul tava numa araucária e a araucária esticou, né, o tronco como se fosse o braço para proteger ela da chuva e tal, e aí ela em gratidão foi também bicando e plantando, né, os pinhõezinhos, e aí Deus em agradecimento deixou ela azul. Tem essa outra também que é bem parecidinha com essa do lenhador, né? Então são essas as versões. Agora a outra versão que eu falei pra vocês no começo, que eu achei e que ela é muito difícil, que ela é diferente, é uma das lendas do Paraná também, né? Ninguém sabe a origem, né? Virou um folclore. E que é essa assim, eu vou ler pra vocês a lenda e aí depois, né, eu vou contar a que eu escrevi, baseada nessa, tá bom? Ah, só uma coisa assim, detalhe. Hoje eu estou tipo de menininha, né, florzinhas no cabelo, coloridinha, roupinha agasalho, que eu adoro agasalho, né, mas assim, do Mickey, assim, bem mais infantil, tô, tipo menina mesmo. Por quê? Porque a menina que conta a história que eu escrevi, ela tem 9 anos. A minha personagem principal tem 9 anos. E eu achei fofinho. Eu me vesti como ela e fazer a leitura dramatizando como se eu fosse ela contando, tá? Então vou fazer isso aí também. Então agora eu vou só contar pra vocês essa lenda que eu me baseei e depois logo eu já começo o meu conto, tá bom? Senão o vídeo vai ficar enorme. Então há muito, muito tempo atrás, numa época que o Paraná ainda não era o Paraná, vivia por essas terras um índio chamado Curuaçu. É assim, gente, aqui né, nesse lugar que eu tô lendo, é do bemparaná.com.br, eles dão o nome do índio de Curuaçu. Eu li em outro lugar, agora eu não vou lembrar onde, porque eu já não achei mais o link, que tava sem nome o índio. E a Índia aqui não deram nome pra Índia, e tem um outro lugar que tava sem nome o índio é Índia, enfim, então eu achei em vários lugares, tá? E aqui, Gazeta do Povo, tá sem nome os índios. Então, assim, por isso que eu tomei a liberdade na minha história de colocar um nome que eu achasse bacana e que eu achasse que era a cara dos índios, tá? Só por isso já tô justificando. Então, continuando a história, aí, esse índio, ele era alto e forte, guerreiro da sua tribo, todo mundo pagava um pau pra ele, ó. As meninas morriam por ele, as indinhas ficavam, meu Deus, por ele. E os outros índios, né, tipo, queriam ser igual a ele. Ai, queria ser igual a ele. Aí, um certo dia, né, o índio Curuaçu, ele saiu pra caçar, né, como era um costume dos índios saírem pra caçar. E aí, ele viu uma onça se aproximando de uma menina que era uma curandeira da tribo inimiga, entendeu? Só que aí quando ele viu a onça se aproximar, ele falou assim, gente, ele vai matar, ela vai matar a menina. E ele, né, ficou tipo encantado com a beleza da menina e tal. Ele falou, eu não posso deixar ela morrer. Aí, o que ele fez? Ele tacou-lhe uma flecha na onça e a onça morreu, bem pertinho da Índia. Aí a Índia ficou assustada, sabe? E ela desmaiou. Só que quando ela desmaiou, o Curuaçu tentou socorrê-la, colocou a curandeira nos seus braços, só que os índios da tribo inimiga viram essa cena e acharam que ele estava sequestrando a curandeira, que ele estava fazendo mal para ela. E aí o que eles fizeram? Ah, não era tiro não, era flechada. Flechas. Tacaram-lhe flecha nele e mataram ele. Triste, né? O cara tava ajudando a menina e mataram ele, por um mal entendido. Aí o que ninguém esperava é que o índio ia se transformar numa araucária. E a menina que ele achava linda, né, que se tornou a sua amada ali naquele momento, ela virou uma gralha azul, né? E porque, né, o deus Tupã deles olhou para aquilo e falou, nossa, como eles foram injustiçados e eu vou recompensá-los de alguma forma. Então transformou ele na araucária e a menina na gralha azul, a índia na gralha azul. E aí, então, as gotas de sangue que pingaram do Curuaçu viraram pinhões. E até hoje a gralha azul vai enterrando, né, os pinhões, né, querendo esconder as gotas de sangue, espalhando as araucárias aí por todo lado, né? E assim, essa tá desse jeito. A outra que eu encontrei, que não tá aqui agora, ela era um pouquinho mais completa. Ela falava que a menina também foi, tipo, amor à primeira vista. Então o índio se apaixonou pela beleza da menina, que a menina também se apaixonou pela beleza do índio, e que ela, mesmo sendo curandeira, tentou esconder o corpo dele, e depois ela tentou voltar e achar e já não achou mais, porque ela não queria, né,
né, que destruíssem o corpo dele e tal. E aí, então, ela percebeu que onde ela tinha posto o corpo nasceu a araucária, e que onde tinham as gotinhas de sangue eram pinhões. Então, tem toda uma outra história, um outro contexto também que eu achei bem legal, tá? Que é um pouquinho mais prolongada com detalhes. Agora, finalmente, eu vou ler a minha, então, tá? Que eu criei. Ó. Aqui. Então, eu pus o título assim: Gralha Azul e Araucária, um amor sem fim. Agora, eu vou ler ela como se eu fosse a personagem, tá bom? É uma leitura diferente. Ai, gente, calma aí. Eu vou segurar com essa mão agora, pra eu ir baixando o mouse com essa, tá? Tô tentando me situar aqui, tá? Ai, nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Confesso que estou um pouquinho assustada, mas ao mesmo tempo encantada. Há alguns dias, assim que saí do colégio, eu fui almoçar na casa da minha avó, conhecida por Dona Matilde. Minha avó Tilde, esse é o apelido carinhoso que eu dei pra ela, né, gente? Ela gosta muito de contar lendas. Eu não sei como que ela aprendeu tanta coisa assim. Ela tem uma história diferente pra cada dia do ano. Ai, mas que falta de educação a minha, não é mesmo? Eu tô tão empolgada pra contar a minha história que até esqueci de me apresentar. Meu nome é Manuela, eu tenho 9 anos, eu gosto muito de dançar, de conversar, de assistir desenhos, de comer paçoca, pipoca e pinhão. Pronto, agora que vocês me conhecem melhor, eu posso continuar a minha história. Voltando ao assunto, depois do almoço, meu estômago, ele começou a roncar, sabe? É que eu gosto bastante de comer. E aí, logo minha avó percebeu que eu tava com fome. E aí, como todas as avós, ela tratou de preparar um dos meus pratos preferidos, o pinhão. Aí eu lembrei do que eu aprendi na aula. Aí, a professora, ela ensinou que o pinhão vem de uma árvore chamada araucária, e que aqui no Paraná a gente tem muitas árvores dessas em várias regiões. E aí eles fazem, então, pratos doces, pratos salgados e várias coisas com essa semente. Eu achava que o pinhão era um fruto, sabe? Mas aí minha professora me ensinou que é uma semente. E ela ainda disse que as gralhas azuis adoram comer e enterrar o que sobra. Mas aí daí elas se esquecem de onde elas deixaram e assim surgem novas árvores. Sorte a minha que as gralhas não comem tudo, não é mesmo? Bom, aí eu contei, né, tudo que eu aprendi pra minha avó. E aí ela regalou os olhos e disse que conhecia uma história antiga. Aí eu fiquei super empolgada, né? Aí rapidinho eu cheguei bem pertinho dela, me aconchegando em seus braços. Ela me contou que há muitos anos, na época da minha tataravó, moravam aqui pertinho, algumas tribos indígenas. A maioria vivia em paz, sabe? Mas 2 delas brigavam muito. E aí, como sempre acontece no meio das guerras, havia um jovem casal apaixonado. Ele era um guerreiro forte, alto, de cabelos na altura dos ombros, conhecido como Ubiratã. Ubiratã, que significa lança rígida. E ela, uma índia linda, de cabelos compridos, filha do curandeiro, que chamava Cunhaporã, que significa mulher bonita. Aí, eles costumavam se encontrar às escondidas, sabe? E ficavam juntos por horas conversando. Até que um dia, ao chegar para encontrar sua amada, o índio viu uma onça e ficou com muito medo do animal fazer mal para ela, né? Ele gostava muito dela, e aí como que ia ser se a onça pegasse a amada dele? Bom, aí ele lutou com o bicho e matou ele. Só que quando a índia viu, a Cunhaporã viu a cena muito forte, ela ficou assim tão assustada que desmaiou. Aí, os guerreiros da tribo inimiga ouviram o barulho todo, porque imagina, gente, o barulho todo que foi feito. Muito barulho, né? Aí logo eles foram ver o que estava acontecendo. Então, quando eles chegaram lá, eles encontraram a filha do curandeiro desmaiada nos braços do Biratã. E antes dele poder se explicar e contar o que estava acontecendo, eles mataram ele com várias flechadas no corpo dele. Triste, né? Mas aí, como recompensa por um amor tão
puro e como forma de compensar o casal pela injustiça dos homens, Deus Tupã, ele transformou o índio em uma imensa árvore chamada araucária e a linda Índia foi transformada numa belíssima gralha azul. Ai, que romântico, né, gente? A partir dali, as tribos nunca mais guerrearam e a gralha azul sempre rodeou a araucária, enterrando as suas sementes no solo para que pudessem nascer várias árvores frutos desse grande amor. Ai, gente, que história incrível essa, não é mesmo? Mas ainda assim, me custa acreditar que aconteceu de verdade. Eu fiquei bastante desconfiada, sabe? E com muita vontade de descobrir a verdade. Aí, então, mais do que depressa, assim, eu comecei a pesquisar, sabe? Se aconteceu na época da minha tataravó, deve ter alguma coisa guardada em um museu. Ou no guarda-roupa da minha avó. A casa dela é quase um museu, gente. Então, eu esperei a minha avó tirar um cochilo. Aí, como ela sempre faz, né? Aí, eu comecei a minha busca por informações. Mexendo na última gaveta de um guarda-roupa antigo, eu achei, né, um guarda-roupa daqueles de madeira grande, sabe? Eu achei um fundo falso na última gaveta. Aí eu fui pegar e tinha uma pequena caixinha de madeira. Eu não me dei conta, né? Eu já fui lá e já fui olhar. Aí quando eu abri, mesmo com um pouquinho de medo, né, do que eu ia encontrar, eu descobri alguns documentos, sabe? Algumas coisas assim. Como a caixinha era pequena, era pouca coisa. Mas o que tinha lá dentro? Tinha alguns escritos antigos, alguns desenhos, né? Um papel bastante amarelado, bem fininho assim, sabe? E aí eu olhei com bastante atenção, tentando entender o que estava ali. Né? Aí alguns dos papéis pareciam cartinhas assim de amor com palavras que eu não conseguia traduzir e coraçõezinhos, né, para todo lado, por isso que eu entendi que era de amor. E aí os demais papéis amarelados, eles pareciam documentos antigos, né, mas continham os desenhos de árvores, pássaros, flechas, corações e palavras que eu não entendia. Parecia até a história deles mesmo que a avó tinha contado, sabe? Aí depois eu achei mais uma coisa, gente. Era a prova que eu precisava. Eu achei um retrato da minha tataravó com uma índia. Mas era muito parecida com a Cunha Porã, porque a minha avó descreveu pra mim de um jeito. E aí quando eu vi a foto era bem parecida com ela, sabe? Aí eu nem tive tempo de pensar, gente. Minha avó acordou. Minha avó acordou, me pegou com a caixa na mão. Aí eu pensei que ela ia ficar brava, sabe? Mas ela sorriu. Ela sorriu. E aí ela sentou do meu lado e ela me contou que os meus tataravós eram amigos dos índios. E aí, para provar que isso realmente aconteceu, ela remexeu a caixa e encontrou um retrato do meu tataravô junto com o Ubiratã. Então tinha uma foto da minha tataravó com a Cunha Porã e do meu tataravô com o Ubiratã. Olha isso, mais aqueles documentinhos amarelados, gente, contando toda a historinha, né? Aí eu tentei convencer a minha avó a doar tudo pro museu, né? Mas ela disse que não podia, porque tinha sido um pedido dos seus avós. E aí eu procurei a caixa outras vezes, mas não encontrei. Aí eu perguntei pra minha avó sobre a caixinha e aí ela me disse uma coisa que eu fiquei intrigada. Eu achei que era mentira dela. Ela falou assim que a gralha azul soube do ocorrido e aí, pra esconder essa história, ela levou a caixinha embora. Gente, achei isso meio história pra boi dormir, sabe? Mas tá bom. Aí eu fiquei chateada, tal, né? Mas passou. Aí um dia eu tava andando num bosque, assim, perto de casa. Aí eu vi uma gralha azul voando com uma pequenina caixinha de madeira igualzinha, gente. Igualzinha aquela que eu achei no guarda-roupa da minha avó. Aí ela tava no biquinho assim dela, presinha no biquinho. Ela tava voando com a caixinha. Sabe? Vocês podem até achar que é coincidência, que é lenda, que é folclore. Mesmo porque eu não tenho nenhuma prova aqui comigo, né? Não tenho a foto pra pôr aqui pra vocês. Nem os documentos. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Que eu vi com os meus olhinhos e peguei com as minhas mãozinhas a caixinha de madeira, as fotos e os papéis. Sim, eu vi e peguei. E mais, eu vi a gralha azul levando no bico a
cachimbo, então minha avó falou a verdade. Gente, eu acho que essa história aconteceu mesmo. Mas é isso. Faz parte do folclore, não é mesmo? Um beijo, adorei falar com vocês. Bom, pessoal, então essa foi a história. Eu espero que vocês tenham gostado da minha interpretação, da minha leitura interpretativa, né? Porque eu mais li. Eu não tinha como decorar tudo isso que eu falei pra vocês aqui, então eu achei bacana ler. Assim, ler, né? Falando, claro, né? Só batendo o olho, né? Batendo o olho pra lembrar. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou enorme, mas eu acho que valeu a pena, né? Porque aí eu já contei a história da gralha, já contei a minha história também, já falei um pouquinho do folclore, e é isso aí, tá bom? Então, curtam o meu canal, minhas redes sociais, se inscrevam em tudo e bora pra frente. Um beijo e até a próxima.